E o cantor Leonardo, então, teve o seu nome inserido entre aqueles que estão na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego, como aquelas empresas, pessoas físicas ou jurídicas que utilizam ou exploram a mão de obra em serviço análogo à escravidão. A gente viu dia de ontem, né, ontem para hoje, algumas foram veiculadas aí, que ontem foi publicada essa lista suja, tá aí na tela para você, foi publicada essa lista suja, essa lista do governo, né? A gente vê a notícia aí, site agenciagov.ebc.com.br, vou deixar o link aqui na descrição, diz, olha, o governo atualiza a lista suja de empresas que praticam condições análogas à escravidão. E o nome do cantor Leonardo, a lista está aí, não vou passar a lista aqui, mas se você acessar o site, você vai ter acesso à lista. O cantor Leonardo está inserido, então, entre aqueles que têm uma propriedade, né, no seu nome, e esta propriedade teve, durante a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a localização de pessoas em situação análoga de escravidão. Qual é o questionamento? Né? O que vem ao nosso questionamento em primeiro. O cantor Leonardo cometeu o crime de reduzir uma pessoa à situação análoga de escravo, está previsto no Código Penal? E uma coisa são as irregularidades administrativas encontradas na propriedade do cantor Leonardo. Outra coisa é que a pessoa física, o cantor Leonardo, tenha cometido infração penal de redução de pessoas à situação análoga à de escravidão. São coisas diferentes. Não é porque foram constatadas irregularidades durante a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego na propriedade de um indivíduo que ele cometeu infração penal. Até porque a infração penal exige a existência do elemento subjetivo por parte do indivíduo, né? Vou abrir o Código Penal para você. É, qual é esse crime de redução análoga de escravo, a redução condicional análoga de escravo? É o crime que está descrito no artigo 149 do Código Penal. E a redação diz a lei: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E aí tem lá uma pena que é relevante, prisão de 2 a 8 anos, além de multa. E aí vem o parágrafo primeiro, veja, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Esses dois mantêm a vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo segundo, a pena aumentada da metade se o crime é cometido contra a criança ou adolescente por motivo de preconceito, raça ou cor, etnia, religião ou origem. Então veja só, esta é a infração penal que está descrita no Código Penal. A infração penal de redução à condição análoga de escravo. Reduzir uma pessoa, submeter uma pessoa à situação análoga à de escravo. O exemplo mais claro que a gente pode ter é o que está lá no finalzinho do dispositivo. Diz assim, o empregador leva o indivíduo para a propriedade, dentro da propriedade o empregador vende para o indivíduo coisas que são para a subsistência do indivíduo, por exemplo, higiene pessoal, alimentação, e cobra o caro disso. Então o indivíduo começa a dever o empregador, porque ele compra do próprio empregador, e ele entra em um ciclo que ele não consegue mais sair, porque cada vez ele deve mais, e o empregador exige que ele trabalhe para pagar aquilo que ele consumiu. Esse é o exemplo mais comum. Fora isso, as condições de moradia, né, as condições para o indivíduo morar, para dormir, condições que são muito desumanas. Então essa é basicamente a infração penal. Mas que para que haja, né, para que exista a ocorrência do crime de redução à condição análoga de escravo, é necessário que o indivíduo tenha agido com intenção, que é o dolo. Então, a pessoa física, aí não é a pessoa jurídica, é a pessoa física, o cantor Leonardo. Ele dolosamente, ele queria, então, submeter aquelas pessoas que, durante a fiscalização, foram encontradas nessa situação análoga de escravo, na sua propriedade rural. Bom, o que ele disse para a imprensa é que não, que na verdade a propriedade estava arrendada, então nem ele sequer estava tomando conta da propriedade, ela estava arrendada, apesar de no seu nome, mas arrendada para um terceiro. E esse terceiro, claro, para ele ser responsabilizado criminalmente, também há a necessidade de demonstração de dolo, né? O indivíduo não pode agir com culpa. Vamos abrir aqui, ó, a notícia que saiu. O cantor Leonardo entra para a lista suja do trabalho escravo. A autoria afirma que terras estavam arrendadas para um produtor de soja e o músico chegou a pagar multa pelas irregularidades. Então, o que acontece? O Ministério do Trabalho e Emprego realiza as fiscalizações.
faz as fiscalizações, que é muito importante, pessoal. Nós temos pouco mais de 100 anos, né, de que houve a abolição da escravatura, nós estamos próximos aí de 150 anos, mais ou menos, e ainda há, infelizmente, e houve por muito tempo, um número muito maior, mas hoje ainda há, infelizmente, muitas pessoas nessa situação, trabalhando principalmente em propriedades rurais e às vezes até em propriedades industriais, né, estabelecimentos industriais, em situação análoga de escravo. Muito comum estrangeiros, por exemplo, pessoas que vieram de outros estados. É comum, e graças a essa fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão do Poder Executivo Federal, isso tem reduzido. Também, claro, o Ministério Público do Trabalho. Então, são importantes essas fiscalizações que visam diminuir essa situação que de fato existe. Se você entrar na lista que está disponibilizada aqui no link, você vai encontrar situações em que aí no seu estado, eu tenho certeza, tem alguma fazenda, alguma propriedade industrial que foi inserida nessa lista suja, porque infelizmente ainda é bastante comum. E a gente que conhece o dia a dia, principalmente porque eu estou sempre em propriedades rurais, investigando outras infrações penais, a gente vê às vezes pessoas em situações muito precárias, né? Não seria análoga de escravo, mas a gente vê muitas pessoas em situações precárias. Outra notícia foi divulgada aqui no G1, né? Aí o G1 divulgou, acho que eu acredito que seja o local em que as pessoas estavam dormindo, enfim, durante a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego foi verificado. Aí diz lá, a explicação dada pelo cantor já havia sido informada ao G1 pelo advogado dele, Pedro Vaz. Segundo a defesa, quando o Ministério Público do Trabalho se manifestou, um termo de ajustamento de conduta foi firmada, o famoso TAC, e todos os problemas foram resolvidos, mesmo sem terem responsabilidade direta de Leonardo dado o arrendamento da fazenda. Então, a alegação é justamente essa, que o cantor, o Leonardo, não agiu com dolo, na verdade a propriedade estava arrendada. Para isso, então, se exclui, evidentemente, a existência do crime, o crime de redução à condição análoga à de escravo. Reduz a possibilidade dessa infração penal, mas pode resultar, sim, a responsabilização administrativa, a responsabilização civil, ele tem que reparar as famílias que estavam trabalhando sob aquelas condições. Então, para que haja a existência do crime, é muito mais difícil do que a existência de um ilícito civil ou um ilícito administrativo. Porque o crime, o fato criminoso, ele só vai existir a partir do momento em que os outros ramos do direito não forem suficientes para solucionar determinado conflito que se surge. E o direito penal ele vem justamente disso. Quando os outros ramos do direito não estão sendo capazes de solucionar os conflitos que estão sendo estabelecidos pela sociedade, aí vem o direito penal, porque o direito penal tem as penas mais severas. Pena em sentido amplo pode ser qualquer coisa. As multas são penas, mas não são penas criminais. As penas criminais aí sim podem alcançar a restrição da liberdade. A gente vê isso aí, olha só. Se o indivíduo recebe uma punição por a prática desse crime de redução à condição análoga à de escravo, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. É uma pena significativa, né? É uma pena significativa e, com toda certeza, pode submeter o indivíduo a um tempo de prisão, né? Queria saber a sua opinião, se você acha que isso é uma perseguição política, né? Porque hoje tá tudo é isso aí, perseguição política. Você acha que isso é um trabalho normal, um trabalho do Ministério Público, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego? Queria que você lançasse a sua opinião, o que, que você acha? Você já conheceu alguém, né, vivendo nessas condições? Enfim, fica à vontade para comentar, compartilhar, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!